povo de Deus, sejam muito bem-vindos a esse nosso nono encontro. E vamos pedir aqui ao Espírito Santo que nos ilumine, para que nos dê compreensão, a devida compreensão e a inteligência para observarmos, com muito amor e com muita caridade e com isso podermos aprender muito mais, com a sabedoria do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que coisa boa podermos nos encontrarmos novamente, nesse momento de graça, em que juntos vamos aprendermos mais um pouquinho sobre as Escrituras, sobre a nossa Bíblia. E assim, relembrando, o nosso objetivo é de atuar como facilitador, visando, ao final dos nossos encontros, ter contribuído para o enriquecimento do nosso conhecimento, nos tornando mais próximos de Deus pelo estudo de sua palavra. Esse é o nosso objetivo. E como disse inicialmente, nós estamos hoje no nosso nono encontro, porque tivemos um encontro anterior, onde nós fizemos uma retrospectiva sobre o Deuteronômio, por conta do mês de setembro, mês da Bíblia, e era a recomendação da CNBB, o estudo do Deuteronômio. E aí nós aproveitamos essa oportunidade e fizemos uma renovação do estudo sobre o Deuteronômio, e hoje nós estamos retomando agora com esse nono encontro. E lembrando que nós estamos vendo, estamos conhecendo os livros históricos, relembrando aqui Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e 1 e 2 Macabeus. E nesse encontro, nesse nono encontro, nós vamos conhecer um pouquinho dos livros de Ruth, Tobias, Judite e Esté. Lembrando a todos vocês, que o nosso objetivo ele se concretiza através do estudo posterior, da exploração posterior de cada um de vocês ao livro da Bíblia. Porque nesse momento aqui, nesses 30 minutos que nós vamos passar juntos, obviamente nós não temos como explorar suficientemente cada um desses livros, que cada um precisa ser aprofundado o estudo para um conhecimento maior. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os livros de Ruth, de Tobias, de Judite e de Esté. Mas vamos recordar o nosso encontro anterior ao de Deuteronômio, do mês de setembro, que nós falamos sobre os livros 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e 1 e 2 Macabeu. E lembrando que esses livros foram escritos depois do exílio da Babilônia e querem contar a história de modo a orientar o povo na reconstrução em vista da organização e da sobrevivência diante do poder estrangeiro. Por isso também a história passada é relida à luz da nova situação de reorganização do período depois do exílio. Então é muito importante esses livros para a recondução do povo de Israel, a reorganização de todos eles. E os livros de Ruth, Tobias, Judite e Esté são livros escritos para apresentar situações vividas pelos judeus na Palestina ou no estrangeiro, a fim de iluminar a caminhada do povo na época em que esses livros foram escritos. São histórias contadas a partir de situações reais e concretas vividas por aquele povo. Então esses livros eles contam histórias e são muito vinculadas à determinação de comportamentos familiares, de ajuda mútua, de como as pessoas devem se comportar uns para com os outros. Na verdade, são ensinamentos de melhor convivência, o que está escrito
nesses livros aqui. Então, iniciando aqui pelo livro de Ruth, né? O livro de Ruth é um dos escritos mais breves do Antigo Testamento. Ele é composto apenas de 4 capítulos, né? E 85 versículos. Então é um livro bem resumido em relação aos demais, né? Então é bem interessante, até é um livro que é muito fácil de leitura e também muito fácil de compreensão. Então, por ele ser pequeno, com 4 capítulos apenas, fica muito interessante de ser lido. Então, assim, ele trata da história de Ruth. Ruth era uma moabita, né? Que depois da morte do marido, o marido dela nascido em Belém, e foi emigrado, né? Foi embora para a região para Moabe, ela retorna a Judá com a sogra Noemi e casa-se com Boaz, parente do seu marido, em cumprimento da lei do levirato, né? Aquela questão do casamento dentro das pessoas da família, dentro da mesma linhagem, né? E desse matrimônio nasce Obed, né? Obed, que será o avô de Davi, do rei Davi. Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, né? Então, do primeiro casamento de Ruth, né, ela não teve nenhum filho, né? Ruth era viúva de uma pessoa, de um homem chamado Mahlon, que era filho de Elimeque e de Noemi. Essa que ela que ela retornou para Judá, acompanhando a sua sogra, que era viúva. Então, é interessante porque o Elimeque e Noemi, eles foram com os 2 filhos para a região do Moabe, né, por conta procurando, digamos assim, uma vida melhor. E lá os 2 filhos desse casal, né, veio a casar com mulheres moabitas, que é o caso de Ruth, e posteriormente morreu Elimeleque, deixando Noemi viúva, e mais adiante faleceram os 2 filhos desse casal, e deixando viúva Ruth e a outra nora de Noemi. E a Noemi resolveu voltar, né, para Judá, por ter notícia de que a vida estava melhor, né, estava sendo inclusive distribuído alimento para as pessoas que mais precisavam, e ela, como viúva, coitada, não tinha mais marido, não tinha mais os 2 filhos, os 3 morreram, e aí ela resolveu voltar, deixar a região de Moabe e retornar para Judá. E ela foi muito clara com as 2 noras dela. Ela chegou para as noras e disse: olha, vocês não precisam ir comigo, né? Vocês precisam ficar, procurar dar continuidade à vida de vocês. Vocês ainda são muito jovens e vocês, de repente, podem casar novamente, já que não tiveram filhos, né? E a outra nora, né, embora não concordando muito, mas resolveu, por fim, ficar. E Ruth não, Ruth disse: não, eu não vou, como que dissesse assim, eu não vou abandonar uma pessoa, né, que já com a idade avançada, sem marido, sem filho, sozinha no mundo, eu não vou abandonar, eu vou com você para onde você for. E aí Ruth foi para a região de Judá, para a tribo de Judá novamente, e lá ela conheceu uma pessoa por nome de Boaz, né, que era parente do seu marido falecido, né, e ela casa com Boaz, né, e tem esse filho Obed, que é da linhagem, né, foi o pai de Jessé e foi o pai de Davi. E por conta de Obed, por conta desse filho, né, ela tornou-se, né, no caso, bisavó de Davi, e
foi dada a essa pequena obra de Ruth esse grande valor, por conta desse acontecimento, por conta desse fato de ela ser bisavó de Davi. E aí São Mateus inclui o nome de Ruth na genealogia de Cristo, está lá em Mateus 1,5. Então deu-se esse valor, né? E esse livro tem esse reconhecimento, primeiro pela história bonita de Ruth, que por não abandonar a sua sogra, não quis ficar na sua própria terra e veio acompanhando, e aí depois a própria sogra, né, aconselhou a ela que ela casasse com Boaz para que tivesse filho, já que ela formasse uma nova família, já que primeiro era permitida, né, essa situação, porque ele era parente do ex-esposo dela, e aí deu a condição de ela ter um filho, que aí veio a todo desenrolar e ela ter esse reconhecimento, né, aonde São Mateus inclui o nome dela na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a história de Ruth, uma história muito bonita, que vale a pena ser contada. O segundo livro, né, que a gente vamos estudar, é o livro de Tobias. Tobias é um livro que tem 14 capítulos, né, um livro que é bem maior, e nesses 14 capítulos ele tem 297 versículos. Então o livro de Tobias é uma história de família, é uma história familiar. Tobit, que era o pai de Tobias, né, foi exilado da tribo de Neftali, residente em Nínive, piedoso, observante, caridoso, e fica cego. Um dia ele estava ele retornando para a casa dele, quando estava sentado à mesa para fazer a refeição, ele pediu para que Tobias, filho, fosse procurar alguém, convidasse alguém que estivesse na rua, digamos assim, para fazer a refeição junto com ele. E aí Tobias traz uma notícia muito triste para ele, que encontrou alguém que tinha acabado de ser assassinado e estava lá no meio da rua. E aí o que é que ele fez? Ele nem jantou, ele se levantou, foi à procura desse cadáver. Como já era na parte da noite, ele guardou esse cadáver em um local para sepultar no dia seguinte, e aí ele ficou muito triste, né, com esse acontecimento. E ele conta que ele se deitou-se no pé de um muro, né, e uns passarinhos, né, soltaram um excremento no rosto dele, e esse excremento fez com que ele ficasse cego. O olho dele ficou com a pasta branca e ele ficou cego. Então Tobit ficou cego exatamente por conta desse acidente. Né? Era um homem muito piedoso, né? Caridoso, como diz aqui, e ficou cego. Seu parente Raguel, que morava em Ecbatana, teve uma filha chamada Sara. Tinha uma filha chamada Sara, que Sara viu morrer sucessivamente 7 noivos. Ela foi dada em casamento a 7 noivos, e todos eles morreram na noite do casamento. Né? E de conta que esses 7 noivos eles foram assassinados, mortos, né, por um demônio Asmodeu. Então, Tobit, né, cego, né, e Sara, por conta dessa, digamos assim, uma certa maldição de ver 7 possíveis esposos mortos, né? Então, cada qual por seu lado pedem a Deus que os livre dessa vida. Ou seja, é como se dissesse assim, olha, nós não queremos nos suicidar. Sara lá no canto dela, Tobit no canto dele. Mas os pedidos que eles fizeram assim, olha, Senhor, diante dessa situação tão terrível, né, livra-nos desta vida, ou seja, tira a nossa vida, né, por conta desses 2 infortúnios. E dessas 2 preces, feitas por Tobia e por Sara, né, Deus fará uma grande alegria, Deus transforma
essas preces feitas por Sara e por Tobit em uma grande alegria. O que é que Deus faz? Deus envia seu anjo Rafael, que significa o anjo da cura, né? Aquele que cura, Rafael é aquele que cura, né? Que conduz Tobias, que é o filho de Tobit, à casa de Raguel, faz que ele se case com Sara. Tem todo um desenrolar dessa história, né? Obviamente que isso é um pequeno resumo, né? O anjo conduz Tobias, filho de Tobit, à casa de Raguel e faz com que ele se case com Sara e lhe dá o remédio que curará o cego. Esse remédio, enquanto eles caminhavam, Rafael mais Tobias caminhava exatamente para a casa de Raguel, em um determinado momento Tobias para num rio e vai lavar os pés. Quando ele está lavando os pés, um peixe avança no pé dele e fica agarrado. E aí ele começa a gritar e se debater com aquele peixe agarrado no pé dele. E aí o anjo, né, Rafael, que ele não sabia que era anjo, né, manda que ele segura o peixe. Aí ele pega o peixe, aí depois eles pegam, e o anjo diz o seguinte: olha, tire o fígado e o coração, o fígado e o coração desse peixe, que nós vamos precisar dele posteriormente. E aí, no caso quando ele vai casar com Sara, né, por conta dessa maldição anterior, que ele é avisado, o anjo Rafael diz a ele que antes dele ter qualquer relacionamento com Sara, ele deve colocar, né, o fígado do peixe no incenso para que queime, porque daí essa maldição do demônio lá, do Asmodeu, ele vai desaparecer, ele vai ser expulso daquele local. E assim ele faz, e conta, né, no livro que o demônio se transporta para o Egito, aonde o anjo Rafael, esse anjo vai atrás e o prende, e o acorrenta, né? Então livra Sara dessa maldição, e aí eles têm uma vida normal. E aí, depois de casar, né, eles retornam para a sua cidade, e Tobit continuava cego, e aí ele pega o fígado, o coração do peixe, e passa nos olhos de Tobit, e ele volta a enxergar. Ou seja, durante todo o tempo, o anjo, aquele que cura, o Rafael, ele esteve com Tobit, que conheceu também Tobias, né? E ele fez com que transformasse a vida dos dois, a vida de Sara, né, concedendo-lhe um esposo bom, e a vida de Tobit, que retornou a enxergar através dessa parte desse peixe, né, que eles pegaram. Tá? Então, assim, é uma história edificante, na qual tem lugar notável os deveres para com os mortos e o conselho de dar esmola, né? O Tobit, ele era muito, como diz no início, né, um homem caridoso, um homem piedoso, né, e ele recomenda sempre a questão da esmola, de dar esmola, né, de enterrar os seus mortos, né. Então, esse era o conselho que era dado dentre a sua família. O sentimento de família aí se exprime com a emoção e o encanto. Desenvolve uma noção muito elevada do matrimônio, essa questão do casamento de Tobias com Sara, né, a reconstituição da vida de Tobit, voltando a enxergar. E o anjo Rafael, ele manifesta todo o tempo, né, concede a ação de Deus, porque a ação de Sara ter sido, digamos assim, ter sido curada daquela maldição e de Tobit voltar a enxergar, foi ação de Deus através do anjo Rafael, né? Mas em nenhum momento o anjo Rafael manifesta a ação de Deus,
não é, do qual ele é instrumento. Né? O anjo Rafael ele não disse em nenhum momento, olha, eu vim aqui a mandado de Deus, né, para fazer tudo isso, de maneira nenhuma. Mas os fatos em si, né, os acontecimentos em si, levava todos, as pessoas que receberam, aquele que pedia para morrer anteriormente a Deus, agora faz a oração de agradecimento pela vida, né, pelo dom da vida novamente. Mas o anjo foi um instrumento enviado por Deus exatamente para, digamos assim, dar vida àquelas pessoas. Então essa providência cotidiana, essa proximidade de um Deus benévolo, que o livro convida a reconhecer. Então assim, a gente começa a entender o livro de Ruth, o livro de Tobias, tem muito a ver com a observação do bem-estar da família, né, das pessoas que querem fazer o bem uns aos outros. O próprio casamento de Ruth com o Boaz, né, tem tudo a ver, tem toda uma história, todo um benefício. Então agora o livro de Judite, né, tem 16 capítulos e 340 versículos. O livro de Judite também é nessa mesma linhagem. Né, nessa mesma linhagem. Ele conta a história de uma vitória do povo eleito contra os seus inimigos, graças à intervenção de uma mulher. Essa mulher é Judite. Né? Então a gente viu que Ruth, né, a história de Ruth, uma mulher, vimos a história de Sara e a história agora de Judite. Né? Embora que Sara está dentro de um contexto, dentro de um outro contexto, mas é sempre aquela pessoa assim, é aquela pessoa temente a Deus, aquela pessoa que ora, aquela pessoa que reconhece, né, as graças de Deus. Então, Judite também foi, por sua intervenção, que acontece essa vitória do seu povo. Então, assim, a pequena nação judaica enfrenta o possante exército de Holofernes, que deve submeter o mundo ao rei Nabucodonosor. Tá? E o objetivo era destruir todo culto que não fosse o de divinizar Nabucodonosor. Certo? Então, quem não fosse, digamos assim, quem não adorasse a esse Nabucodonosor, então deveria ser exterminado. Né? Então, os judeus são sitiados numa cidade chamada Betúlia, que por falta de água está na iminência de se render a esse exército de Holofernes. Né? Então aparece Judite, né, uma jovem viúva, bela, sábia, piedosa e decidida, que vencerá sucessivamente o desalento dos seus compatriotas e o exército assírio. Veja bem, uma mulher, né? Ela reprova os chefes da cidade pela sua falta de confiança em Deus, né? Depois reza, enfeita-se, né? no nosso linguajar, se arruma, né? se enfeita, sai de Betúlia e faz-se conduzir, pede alguém que a leve perante Holofernes, que era o chefe do exército de Nabucodonosor. Né? Ela utiliza contra ele a sedução. E a astúcia. E ao ficar sozinho com o militar, com o Holofernes, né, ela o embriaga e corta a sua cabeça. Corta a cabeça de Holofernes. Tomados de pânico, os assírios fogem. Né? Depois desse fato, os assírios foram tomados de pânico, né? Porque o camarada que era o chefe de todo o exército que estava ali, de repente a mulher chega e corta a cabeça dele, né? E os assírios fogem. E o seu acampamento é entregue ao saque. O povo exalta Judite e se dirige a Jerusalém para a solene ação de graças. Então Judite é também uma outra mulher que está inserida na história, uma história de salvação de seu povo, né? E de coragem, e demonstrando que é uma mulher poderosa por crer em Deus, por orar,
por sempre colocar Deus acima de todas as coisas e acreditar que com Deus é possível ela vencer tudo isso, né? E depois vem outro livro, o livro de Esté, também é a história de uma outra mulher, né? O livro de Esté narra, como de Judite, a libertação da nação por intermédio de uma mulher. Os judeus na Pérsia são ameaçados de extermínio pelo ódio do vizir onipotente chamado de Amã. E são salvos graças à intervenção de Esté, jovem compatriota que se tornara rainha e era orientada, por sua vez, pelo seu tio Mardoqueu. A reviravolta completa da situação é que Amã, né, que era esse vizir onipotente, né, ele se descobre que ele estava traindo o rei descobre-se através de Esté por orientação de Mardoqueu, que era seu tio, né, e Amã é enforcado a mando do rei, porque ele estava tramando exatamente contra o rei. Resultado, Mardoqueu, que é tio de Esté, assume o seu lugar, assume o lugar de Amã, que era um lugar digamos assim, como se fosse um ministro com muito poder. Os judeus, Mardoqueu assume o seu lugar, os judeus massacram seus inimigos. E aí a festa, cria-se uma festa chamada a Festa de Purim. Ela é instituída para comemorar essa vitória e recomenda-se aos judeus celebrá-la todos os anos. A festa de Purim é uma festa, digamos assim, é a festa das máscaras. E é como se fosse, assim, comparativamente, um carnaval, certo? Só que não com tanta fantasia como é o nosso carnaval aqui. Mas a festa de Purim é mais ou menos isso, onde as pessoas usam máscara exatamente para comemorar essa grande vitória, e ainda hoje é comemorado, né, essa festa de Purim, né? Então quem tiver a curiosidade, você pode pesquisar, que você vai ver a definição de como é que começou essa festa, os motivos pelos quais começaram essa festa. Então esse é mais uma degustação, né, dessas histórias, desses livros constantes na Bíblia, da nossa Bíblia Sagrada, da Bíblia Católica, né, em que, obviamente, pelo pequeno tempo que nós dispomos, né, nós não conseguimos adentrar, né, mas assim, como desde o princípio desses estudos nós estamos recomendando, isso daqui é apenas um pequeno momento de estudo, uma degustação daquilo que na verdade vai estar escrito nos livros. E aí cada um, obviamente, deve, né, até pela questão de saber manusear a Bíblia, saber onde é que estão esses livros, é importante que cada um pegue e olhe a introdução, olhe o princípio da história, e aqueles que são mais dedicados até se aprofundem nos estudos desses livros. Então, a minha pesquisa, né, como fonte, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, tenho o livro Chave para a Bíblia, de Wilfrid, tenho Herigton, da Paulus, um livro da Paulus, o livro O Tempo que se Chama Hoje, também da editora Paulus, tem Os Primeiros Passos com a Bíblia, também da editora Paulus, e tem, que é Esses Primeiros Passos para a Bíblia, é do autor Basaglia, né? E entre outras pesquisas que nós fazemos e que não citamos aqui. Então, ficamos muito felizes por realizar mais esse momento, esse 9º momento. Nós vamos agora passar para um outro momento, terminamos os livros históricos, vamos entrar agora nos livros sapienciais, e aí a gente espera ter podido contribuir um pouquinho para aumentar o conhecimento, né, e nos aprofundar e nos apaixonando pelo manuseio da nossa Bíblia Católica. Esse é o nosso grande objetivo, é fazer com que nós nos apaixonemos cada vez mais por esse tão precioso livro, por essa tão preciosa biblioteca que é a Bíblia Sagrada. Então,
Muito obrigado mais uma vez a todos e fiquem sempre com a divina proteção de Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Muito obrigado.